Como viajar para os Estados Unidos ganhando um salário mínimo? Isso realmente é possível? Então, pessoal, eu vou ajudá-los aqui a destrinchar esse tema. Vamos entender como que funciona toda essa questão financeira e se dá ou se não dá de fato para viajar para os Estados Unidos ganhando pouco, seja um salário mínimo, seja um pouquinho mais. Vamos entender isso aqui nesse vídeo. Bom, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, muito prazer, me chamo Wendel. E no vídeo de hoje, como eu mencionei há pouco, vamos entender se você ganhando pouco e por que eu quero dizer com ganhando pouco. Não é uma questão de ofensa a quem ganha um salário mínimo. Só que, de fato, o governo coloca um salário mínimo muito baixo. É baixo. Para a questão, para o custo do país e tudo mais, o salário mínimo hoje é um valor baixo. Então, eu preciso contextualizá-los com relação a isso e trazer a realidade aqui para conseguir te ajudar de uma forma mais assertiva. Ou seja, ganhando pouco, tendo uma baixa renda, tendo um salário mínimo, dá para viajar para os Estados Unidos? Vamos entender, vou trazer detalhes, vou trazer um exemplo propriamente dito, é um estudo de caso isso aqui, tá? Então, assim, vai ficar mais factível para vocês entenderem, claro. Se vocês querem compreender não só esse tipo de conteúdo sobre Estados Unidos, mas uma série de informações, uma série de conteúdos sobre Estados Unidos e não exclusivamente Estados Unidos, mas, mano, todo o resto do planeta além do Brasil, tudo que tange turismo, tudo que tange viagens, esse canal aqui vai te ajudar, eu vou te ajudar, eu vou te fortalecer de um jeito ou de outro. Eu tenho certeza absoluta que em algum vídeo você vai ter um aprendizado novo, um conhecimento novo. Eu vou te fortalecer de algum jeito, vou te dar alguma dica, alguma sugestão que eu vou agregar para você. Então se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, porque eu tenho certeza que de alguma forma eu vou te fortalecer. E óbvio, claro, muito obrigado a todo mundo que fecha aqui conosco. Estamos quase batendo 400 inscritos. Muito obrigado, fundo do coração. Todo mundo que se inscreve, todo mundo que curte. Cara, ó, vocês têm um lugarzinho muito especial no céu e no meu coração, beleza? É verdade seja dita. É o seguinte, pessoal, vamos então, como eu mencionei, é um exemplo aqui que eu vou citá-los, mas é um estudo de um caso que pode acontecer e que inclusive acontece com certa recorrência, tá? Vamos entender aqui porque eu vou mencionar aqui de forma bem ilustrativa para ficar mais fácil aí o compreendimento de vocês, né? Enfim, para entender melhor. Bom, vamos lá. O que essa pessoa faz, né? O que esse ser humano faz? Qual que tá ali sendo o trabalho dessa pessoa? Vamos colocar que essa pessoa é uma estagiária. É um estagiário, tem ali um cargo bem iniciante, né, no ranking de trabalho, é um estagiário. Não importa do que, não importa do que faz, é um estagiário, tá? Vamos colocar que esse estagiário ganha R$ 1.200. Inclusive é um pouco mais baixo que o salário mínimo. Se eu estiver enganado, o salário mínimo está em 1.300, eu acho. 1.300 e pouco, eu não me lembro do valor preciso, desculpa. Mas se eu não me engano é 1.300 e pouco, eu posso estar enganado, tá? Desculpa, eu realmente não me recordo, mas enfim. E bom, nesse nosso exemplo, esse nosso estagiário aqui, né, essa pessoa ganha R$ 1.200. Ou seja, um salário anual, sem descontos, sem subtrair nada, que essa pessoa ganha somando tudo, brutão ali, sem tirar nada, R$ 14.400. Beleza? 14.400, salário de um ano, sem descontar absolutamente nada, sem colocar nenhum custo, nada. Beleza? Beleza. Vamos colocar que essa pessoa, por exemplo, ela está pretendendo viajar para Nova York, né? Vai viajar para Nova York, por exemplo. Considerando uma viagem low cost. O que é uma viagem low cost? Uma viagem com os menores custos possíveis. Então essa pessoa vai ficar numa hospedagem bem barata. Essa pessoa vai utilizar o transporte público, essa pessoa vai consumir alimentos, provavelmente de fast food, alimentos de mercado, para gastar sempre o menos possível, entendeu? Talvez a passagem aérea dela tenha 1, 2 ou 3 conexões para também baratear o preço. Ou seja, realmente, o contexto aqui desse nosso exemplo é uma viagem bem low cost, tá? Cotações feitas considerando esse cenário de baixo custo, bem como conhecer somente os principais pontos turísticos de Nova York, fica então simulado em aproximadamente 7, 8 mil reais o custo dessa viagem nesse nosso exemplo aqui, tá? Lembrando que essa pessoa, esse estagiário, essa estagiária, ela vai fazer essa viagem especificamente, aliás, com focos bem específicos, tá?
Vamos lembrar isso. Por isso que eu fiz questão de colocar, considerando aqui o cenário de conhecer os principais locais de Nova York. Local que ela sonhava muito, tá? Tipo, não vai fazer um turistão, um baita turismo pela cidade. Não, vai lá para ir em específicos pontos, tá? E aí o valor aí, né, como eu mencionei aqui, razoavelmente de 7 a 8 mil reais. Beleza? Beleza. A data prevista para essa viagem ocorrer é daqui 1 ano e meio a 2 anos, tá? Essa é a nossa simulação. A depender do período de férias que essa pessoa, a depender do período de férias que esse estagiário vai conseguir. Claro, porque estagiário, né, tem aquela questão de ter que, geralmente a empresa quer que o estagiário tire férias junto com as férias da faculdade e tal, tem alguns pontos aí que geralmente acontece, tá? Então por isso que nessa simulação aqui eu coloquei aí que a viagem vai acontecer daqui 1 ano e meio, 2, mais ou menos, tá? A pergunta que você precisa se fazer, e aí eu já estou trazendo aqui para a realidade de cada um, tá? Para cada um entender propriamente dito o seu, enfim, o seu próprio cenário é: quanto eu preciso guardar por mês para daqui 1 ano e meio ou 2 anos eu ter 7 a 8 mil reais nesse cenário, ou se fosse no seu cenário, sua viagem, sei lá, você vai gastar 15 mil reais na viagem. Quanto eu preciso juntar de dinheiro entre 1 ano e meio e 2 para eu ter 15 mil reais? Considerando, claro, que sua viagem vai acontecer daqui 1 ano e meio e 2, né? Então, vamos traçar aí os paralelos, mas respeitando a limitação e a realidade de cada um. Então, sim, qualquer pessoa que se organizar, que se planejar, consegue viajar para os Estados Unidos, independente de quanto ela ganha. Claro, quanto menos dinheiro, mais enxuta a viagem terá que ser, mas é possível sim. Então, por isso que o ponto principal aqui é: você tem que entender. Porque, lembrando, nesse nosso exemplo, eu não tirei desconto, eu não coloquei custo, conta para pagar, não fiz nada, tá? Então, assim, eu simplifiquei o cenário para que você consiga compreender, para que você consiga entender o escopo e aí sim aplicar a sua realidade a isso, tá? Então, quanto menos dinheiro você tem, mais planejamento, mais tempo de planejamento você precisa fazer, ou talvez esticar um pouco mais sua viagem para frente, você precisa fazer para conseguir ali atender os requisitos, tá? Claro que nesse cenário eu estou considerando os Estados Unidos, que é um país que precisa de visto, você vai conseguir simplificar muito esse contexto aqui do nosso vídeo se você for para um país que não precisa de visto, por exemplo. A situação fica, claro, bastante simples, né, nesse cenário, porque você não vai ter uma entrevista com alguém e tudo mais. Então, tem alguns contextos aqui que precisam ser levados em conta, que precisam ser respeitados, mas o ponto principal desse vídeo é que eu preciso que você entenda, que você compreenda, e foi justamente o intuito de eu estar gravando isso aqui, tá? É que você compreenda como que você tem que se posicionar, qual o pensamento que você tem que ter para conseguir fazer essa elaboração, esse planejamento. É possível? Sim, é possível. A minha primeira viagem para os Estados Unidos foi em 2012, eu gastei mixaria de dinheiro. Tudo bem, o dólar estava mais barato, né, enfim, não vamos esquecer desse ponto. Mas eu gastei mixaria. Só que eu vivia à base de McDonald's, Burger King, comida de mercado, comprava Filadélfia, caramba, me esqueci o nome do bagulho, mas enfim, a marca Filadélfia, de passar no pão Puma, comia pão Puma com Filadélfia, presunto, queijo, várias vezes. Ia no Walmart para comprar bebida de tipo $2 para durar dias e dias. Tipo, eu fiz uma viagem muito tempo, só que mano, eu dormia em hotel de 2 estrelas. Tipo, hotel de estrada, sabe? Então, por isso que eu tô falando. É possível? Mas você tem que fazer adaptações, tem que ter um planejamento, tá? Inclusive, eu tô aqui para te ajudar a entender mais sobre isso, a te fortalecer nesse planejamento, a te fortalecer justamente nesse conhecimento para entender todo o contexto e aí, ter uma viagem bacana, tranquila. Então, claro, para você não continuar perdendo esses conteúdos, essas informações, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, muita frequência, muito vídeo, muito conteúdo que eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar, que eu vou conseguir te fortalecer de um jeito ou de outro, tá? É certeza absoluta. Lembrando, para quem te acompanha aqui o canal já sabe, no meio desse ano aqui de 2023, eu estou viajando para os Estados Unidos, vou tirar férias lá, vai ser uma enxurrada brutal de conteúdo decente, conteúdo qualidade para vocês, muita informação, muita dica, muito tudo, claro. Não perde, se inscreve no canal, curte o vídeo. Nossa próxima meta aqui do canal serão 450 inscritos, então eu conto muito com a sua colaboração, conto muito com o seu fechamento para você se inscrever aqui e, bom, nos fortalecer aqui, né? Muito obrigado, tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, eu fui.